Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre sua vida. E quero começar falando em João capítulo 14, versículo 1. Jesus diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. No versículo 27, ele diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja, Jesus ele diz essas frases, essas palavras, na noite de quinta-feira. Jesus diz isso aos seus discípulos antes dele ser traído por Judas Iscariotes. Jesus diz essas palavras antes dele ser julgado com um julgamento totalmente mentiroso, fraudulento. Jesus diz essas palavras antes dele ser chicoteado, zombado, escarnecido. Jesus diz essas palavras antes dele padecer injustamente, antes dele ser crucificado, antes dele ser morto. Jesus fala essas palavras aos seus apóstolos a fim de que, quando aquele momento chegasse, que eles pudessem permanecer, que eles pudessem se assegurar em algo real. Afinal, Jesus disse em João 6:63, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então Jesus diz: crede em mim, ou seja, nas minhas palavras, porque ela tem vida. E o coração de vocês não vão submergir, não vão afundar. Porque quando as angústias e tribulações da vida vêm, os homens naturalmente entram numa angústia muito grande. E nesses últimos anos, a depressão tem sido uma doença, pois ela é classificada como uma doença. É uma das principais causas de suicídio. Por quê? Porque os sentimentos de solidão e tristeza são muito intensos. Assim como também a sensação de que esse sentimento de tristeza e solidão não tem solução. E isso acaba aumentando os pensamentos, começa a aumentar, ou seja, aumenta a probabilidade da pessoa de apresentar esses maus pensamentos, como se fosse a única forma de acabar com o sofrimento, tirando a própria vida. Então Jesus ele diz essas palavras para que o coração deles pudesse crer na hora da aflição, para que a solidão e a tristeza no coração dos discípulos não fossem tão intensos, tão fortes, que eles não viessem pensar a tirar a própria vida. Talvez você que está ouvindo essa mensagem, você não tenha onde se segurar, você não tem em quem crer. Talvez a solidão e a tristeza seja tão intenso, mas tão forte, tão poderoso dentro do seu ser, que você acha que esse sentimento não tem como arrancar e tirar. Mas eu digo para você, vidas querem sair com as melhores fotos nas redes sociais, mas dentro da alma estão vazios. Na internet, as caras são lindas, bonitas, mas interiormente vazios. Vazios de Deus. Porque dentro do ser humano existe um buraco do tamanho de Deus. E só é Deus, só é Jesus que pode preencher o buraco dentro de você. Então, muitas coisas, várias causas que provocam a depressão. Também vários sintomas revelam ela. E o primeiro sintoma é que a pessoa deprimida, ela é tomada por uma desesperança. A pessoa não crê mais em nada. Ela é uma desesperança crônica. Ela não tem mais visão de nada. Ela só enxerga um buraco e só passa a ficar e viver naquele buraco. Passa a enxergar a vida com lentes escuras, com óculos de pessimismo, de nada dá certo, nada dá sua dor. Jesus também padeceu.
Jesus também sofreu. Mas Jesus, na sua dor, ele abriu o coração para os seus amigos. Segundo o texto que está escrito, logo após sentir entristecido e angustiado, Jesus, o Senhor Jesus, se voltou aos seus discípulos e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Lá em Mateus 26:38. Em outras palavras, ele não cultivou a sua dor, ele não ficou curtindo ela em segredo, num quarto escuro, trancado. Não. Ele abriu o coração dele acerca do seu estado. Ele abriu o seu coração, ele abriu a sua alma naquele exato momento para os seus discípulos. Jesus, em seu abatimento, ele não se isolou. Ele não ficou sozinho. Muito pelo contrário, ele pediu que intercedesse por ele, que participasse, que os amigos viessem a participar da sua luta. Aqueles que criam nele, aqueles que estavam junto com ele, aqueles que serviam a Deus. Diferente do que algumas pessoas costumam fazer em momentos de tristeza, Jesus não quis apenas falar sobre os seus problemas. Ele também não quis apenas colocar para fora o que sentia no peito. Não, nem desabafar. Jesus compartilhou a sua dor e pediu aos seus discípulos que participassem com ele na luta em oração por causa da tristeza até a morte. Pois ele disse que a tristeza dele era tão grande que era uma tristeza até a morte. Então Jesus não estava ali só para falar, desabafar, não. Ele compartilhou a sua dor e pediu que seus discípulos intercedessem, orassem, lutassem com ele em oração. Ele disse: ficai aqui e vigiai comigo, porque ele estava triste, abatido, angustiado. A hora dele estava chegando. Então veja, meu querido, Jesus fez a forma correta de como se deve travar a luta pela alegria da alma. Como que Jesus nos ensina? Pela oração. Em sua aflição, Jesus derramou o quê? O coração diante do Pai, em oração. Jesus não apenas pediu oração por si mesmo, mas ele mesmo foi lá, no Getsemane, derramou seu coração diante do Pai, dizendo: meu Pai, se possível fora, passa de mim esse cálice. Sabe, o clamor de Jesus não foi só real, mas também nos ensina. Ensina como homem, ele nos ensina que o nosso socorro vem do Senhor. É por isso que nossas petições devem ser direcionadas a Ele. Porque Deus possui a última palavra para todas as nossas dores e para todas as nossas aflições. Então, meu querido, creia em Deus. Creia em Jesus. Busque a Ele em oração. Não dependa de remédios. Não dependa do psicólogo, do psiquiatra, do psicanalista. Há uma chance, através das palavras de Jesus, através do Senhor Jesus, através do exemplo de Jesus. As palavras de Jesus, ele mesmo disse em Mateus 11: vinde a mim, todos os que